Hoje nós vamos falar sobre mulheres doentes, filhos carentes. A quantidade de mulheres que hoje eu tenho atendido com uma demanda de um colapso mental muito grande tem muito me assustado, porque eu também vim desse quadro. Há alguns anos eu parei de trabalhar, o Senhor me pediu. E no início foi bem difícil, porque eu achava que eu precisava estar sempre fazendo alguma coisa. E nesse processo, tem 6 anos atrás, eu voltei para casa e comecei a ficar quietinha. E naquele lugar eu falava: Deus, eu não gosto de ficar muito tempo em casa. Eu comecei a colocar para Deus as verdades que eu sentia. E ali naquele lugar, como a Bíblia fala, né, vai pro teu quarto, fecha a tua porta. Eu, naquela época, tinha apenas um filho. E eu colocava ele para a escola e ficava na parte da tarde, quando ele estava na escola, orando, louvando e pedindo socorro a Deus, porque eram muitos sentimentos que eu não entendia. E nesse mesmo período eu já tinha iniciado um curso de aconselhamento de cura e libertação, aonde para mim foi um divisor de águas. Tudo começou quando eu comecei a entender que mesmo eu tendo aceitado Jesus, eu era salva, mas eu ainda não era convertida. Que há uma diferença entre ser salva e ser convertida, porque a conversão ela acontece todo dia. E muitas pessoas hoje entregaram a sua vida para Jesus, andam com Jesus, mas ainda continuam sem essa vida de santidade, porque às vezes pela falta de entendimento e de ensino é muito negligenciada. Então ali eu descobri que eu tinha a alma muito doente, que eu era possessa e não sabia, porque na Bíblia existe 2 tipos de possessão, aquele que manifesta e aquele que não manifesta. E através desses estudos eu comecei a ver que eu precisava ser liberta de muita coisa. Eu quero te explicar aqui uma coisa. Você já parou para pensar que tem coisas na sua vida que você tenta e nunca sai de você, que é mais forte do que você? Pode ser emocional e pode ser espiritual. Como? Quando é espiritual, só uma outra pessoa pode te livrar daquele lugar. Todo libertador, ele precisa ao encontro às ovelhas perdidas, que elas estão perdidas no seu próprio coração, na sua própria mente. Quando Deus levantou Moisés para Moisés e libertar aquele povo precisou de Moisés. E hoje muitas pessoas acham que consegue fazer tudo sozinha. Ela não consegue, é só eu e Deus. Essa frase ela é muito falada, principalmente no meio pentecostal, porque eu vim de lá. E você acaba criando uma cultura de ser só você e Deus verdadeiramente. E você não consegue abrir o seu coração para ninguém. Tiago 5,16 vai dizer que quando confessamos o nosso pecado, a nossa dor, a nossa angústia ao outro e oramos, somos curadas. Há uma diferença de perdão. Quando você confessa para Deus, Ele te perdoa. Quando você confessa para outro, Ele ora com você. A cura na sua alma, no seu coração. E ali eu comecei a viver esse processo. E depois de todo esse processo, eu comecei a ter experiências incríveis com Deus. E mesmo assim, eu percebia que me faltava algo. Eu vou trazer um exemplo aqui. Tem pessoas que elas já viveram vários processos espirituais de cura, de libertação no espírito. Mas tem dia que ela acorda irada. Tem dia que a crise de ansiedade ataca, sufoca ao ponto dela parece que vai ficar louca. A depressão. Então eu queria te dizer que a ansiedade, a depressão, a raiva é apenas um sintoma. E isso não tem totalmente a ver com nada espiritual. Eu conheço pessoas que foram curadas desses sintomas e Deus acabou. Porém, quando a pessoa tem esse sintoma, normalmente ela vai precisar de uma ajuda da terapia. Por quê? Porque quando eu trabalho com a parte da ciência que Deus deixou pra gente, e muitas das vezes ignoramos, a cura vem por completo.
Nós somos igual uma casca de cebola, todo dia temos algo para tirar. E por que eu falo isso? Porque dentro da terapia nós trabalhamos com a causa. A pessoa vem e fala assim, eu estou ansiosa, sempre. Então é um transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade pode levar a um colapso total. E quando nós começamos, né, eu vou falar pelas duas áreas. Na área espiritual nós falamos mapear, a gente começa a investigar a vida dela. E na área da terapia emocional nós falamos os atendimentos. Eu começo a entender a história dela. E na história dela, ela precisa identificar, através dos atendimentos, o que aconteceu na infância dela. E ali nós achamos a causa. Crianças que foram abusadas, crianças que foram rejeitadas, crianças que apanharam, crianças que foram muito magoadas pela sua mãe. Você é uma burra, você não vai dar em nada, você é uma idiota, você é uma prostituta, você nasceu para viver na prostituição. São relatos absurdos que eu escuto. E por que eu estou aqui falando sobre isso? Porque eu quero te encorajar a buscar ajuda. Eu tenho um grupo e Mulheres em Construção, onde há alguns anos eu fui tentando ter coragem de conduzir, porque o Espírito Santo falou para mim, o que você viveu, existem várias mulheres que vivem. E é um grupo de estudo da palavra e hoje, por conta da minha formação da terapia, também, e hoje também nós estamos começando sobre a mentoria. A mentoria é algo mais particular, por conta que eu entendo que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem apenas a informação e a informação não muda ninguém. Você entrar e mergulhar e viver o processo é onde vai curar a alma ferida. Porque está abatida, ó minha alma. Então a alma, ela faz parte do que pensamos, do que falamos, do que vivemos. E por conta dessa demanda estar crescendo, eu queria te convidar a olhar para dentro de você. Por que você não consegue ser a mulher de provérbios que tanto as pessoas pedem para nós? Não tem como ser a mulher de provérbios se você teve uma infância completamente difícil. Eu digo que esse mais, né, que foi um presente de Deus, que foi a ciência que Deus colocou na minha vida, foi para curar as minhas emoções e para curar outras mulheres. Então, você que está sobrecarregada, que o seu marido não faz o papel dele, que ele, sabe, às vezes me falta a palavra, mas sabe quais são os relatos que eu uso? Eu tenho nojo de ir para a cama com ele, ele me cria ranço, ele me dá náusea, ele é um grosso, ele me bate, ele é um banana. O dos mais, ele é um banana. Então, eu só estou aqui hoje porque eu já vivi essa história. E Deus me tirou de lá para que eu hoje pudesse, com a ajuda do Espírito Santo e do conhecimento científico, tirar essas mulheres de lá. Eu queria dizer para você que às vezes parece que tudo está dando errado. As notas dos seus filhos são ruins, o comportamento dele, as atitudes... Mas isso tudo é algo que reflete nele. Uma mulher emocionalmente doente, sobrecarregada, ela tem com certeza uma sobrecarga dentro de casa maior. Ela tem que dar conta de muita coisa. E por que muitas mulheres voltam para o mercado de trabalho? Porque lá fora é melhor de estar do que dentro. Dentro vai ter muitos momentos de você falar assim, eu prefiro ir trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Nada contra, você pode. Mas não pode ser um refúgio. O seu lugar de refúgio precisa ser no Senhor. E hoje, através desses conhecimentos, eu consigo ajudar outras mulheres que elas possam querer sair desse lugar. Porque tem mulheres que dão a mão e elas pulam. Tem mulheres que você tem que ficar todo dia falando. Deus não transforma casamento. Eu tô cansada, cheguei agora, trabalhei o dia inteiro. O que você tá fazendo? Não grita comigo. Deus transforma pessoas e pessoas transformadas transformarão os seus casamentos. Eu quero te convidar para estar conosco em nossa mentoria Construa-se.
um lugar para mulheres que estão totalmente cansadas e sobrecarregadas em sua vida física, emocional e espiritual e em sua família, onde o casamento parece que só traz peso. Eu quero te ensinar a viver a vontade e a verdade de Deus em uma plenitude total, para que depois você possa ser a mãe e a esposa que Deus sonhou para você. Junte-se a nós em nossa mentoria. Você nunca mais será a mesma.